Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar aí continuidade ao próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Tem uns 2 dias aí sem gravar devido tosse, mas já estamos de volta, melhor. Vamos voltar ao ano de 2008. O que ele tem de tão especial? Recapitulando, eu estava morando em Curitiba e com quase 200 escolas na rede. O crescimento da companhia estava acelerado e o Brasil dava sinais de robustez em sua economia, atraindo investimentos internacionais. Em um belo dia recebi uma ligação inesperada. Carlos Wizard, fundador da rede Wizard, estava do outro lado da linha e pediu para falar comigo. Nós nos conhecíamos apenas de matérias de jornal e acompanhávamos de longe o crescimento de cada um, mas sem nenhum incidente entre as empresas, que eram as maiores concorrentes entre si no mercado. Carlos, muito educado, me dá boa tarde e diz que gostaria de me visitar na semana seguinte para conversarmos sobre um projeto que não quis adiantar por telefone. Ele já havia comprado umas 3 pequenas redes e isso me dava uma pista de nosso papo, mas aguardei até a semana seguinte para voltar a pensar no assunto e não desviar o meu foco da produtividade de nossas metas. Na semana seguinte, Carlos estava me aguardando pontualmente na sala de reunião do 5º andar da sede da WhatsApp em Curitiba. Assim que entrei na sala, ele se levantou e, sorrindo, disse que estava feliz em me conhecer e me admirava há tempos. Retribuí a mesma gentileza e, depois de elogiar o prédio que tínhamos inaugurado há pouco tempo, o papo ficou reto e ele foi direto ao assunto. Ele disse com um tom bem calmo e didático, típico de um empresário que jamais deixou seu DNA de professor. Flávio, aqui nesta sala existe uma riqueza que não podemos ver, mas que está aqui. Ela se chama valor equity e é o que vale sua empresa. Como empresário, sempre buscamos margens maiores de lucro, mas muitas das vezes, ao entendermos o equity, podemos ter acesso a uma riqueza maior que nem sempre percebemos. Na minha cabeça eu pensava, que papo é esse? Estranho, e balançava a cabeça como se estivesse entendendo e aguardava, curioso, mas para saber onde ele chegaria. Então ele continuou. O que quero dizer com isso? Simples, eu posso te adiantar uns 10 anos de ganhos que podem representar centenas de milhões de reais em suas mãos que, aplicados no mercado financeiro, podem lhe gerar um lucro maior do que seu negócio lhe proporcionaria hoje, só que sem que você continue trabalhando 12 horas por dia e assumindo todos os seus riscos. Não é interessante? Eu continuava balançando a cabeça, mas, sinceramente, não estava entendendo aquele papo muito bem. Então perguntei: sim, mas o que exatamente você quer me propor? Tentando tirar dele algo mais concreto. Na verdade, ele estava me dando uma aula que, na hora, não captei muito bem, mas foi o gatilho para que eu tivesse a compreensão profunda e prática de que precisava naquele momento sobre o que era essa tal riqueza que estava no ar, a que ele se referia, o equity. Eu já havia estudado sobre isso desde 2005, quando iniciei um projeto de investimento na Bolsa de Valores. No entanto, ainda tratava como algo muito intangível e distante de minha realidade. Naquele dia, fui surpreendido com o equity batendo na minha porta. Por mais que eu continuasse tentando arrancar dele algo mais concreto, o papo não saiu do conceito. Ele me disse que se eu tivesse interesse em continuar a conversa sobre essa riqueza e sobre a proposta de centenas de milhões de reais que ele faria, eu deveria marcar uma reunião com o Charles, seu filho, para que ele formulasse uma proposta. Disse a ele que estava disposto a continuar a conversa. Claro, depois disso mergulhei em minhas pesquisas e em reunião com contatos de meu relacionamento para aprender agora de forma prática mais sobre essa tal riqueza, o equity.
e refletir se ali realmente existiria alguma oportunidade para o meu projeto. Aqui vale a pena fazer uma pausa para nós refletirmos sobre essa tal aula que ele fala que o Carlos Wizard estava dando para ele, bem como também o conhecimento que ele estava adquirindo. Aqui em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento, exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Agora em Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz assim, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. No capítulo 8, versículo 35 diz assim, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Isso daqui são palavras de sabedoria de Deus para Salomão e ele deixou registrado. O que quero dizer com isso é que em todas as narrativas da biografia do Flávio Augusto, ele ressalta muito bem essas palavras das Escrituras, que são as palavras de Deus que eu acabei de ler, ou seja, ele tem por naturalidade essas características nele, ainda que ele não tenha estudado. Eu acredito que sim, ele deva ter estudado alguma coisa e deva ter absorvido isso, por ser um homem de bastante inteligência, conhecimento e prudente nos seus passos. Pelo que se vê, é uma pessoa que busca muito o conhecimento e não só o busca para obtê-lo, mas ele pratica o conhecimento que ele adquire. E quando você pratica o conhecimento, ele torna-se sabedoria na sua vida. E é exatamente o que está dizendo aqui em Provérbios. Continuando. De repente, as ações que eu negociava não eram mais as da bolsa, mas as ações da minha companhia que havia fundado com 20 mil reais de meu cheque especial. Era isso que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. A reunião com Charles foi marcada para 3 semanas depois, pois ele estava fora do país. Foi o tempo que precisava para fazer minha lição de casa. Na verdade, fiquei encantado com o que estava explorando. Tudo me parecia fascinante ao me dar conta de que eu poderia ter acesso a uma enorme liquidez, fosse naquele momento ou no momento futuro que considerasse conveniente ou estratégico. Em outras palavras, existia um outro negócio dentro daquele mesmo negócio no qual eu já havia e já trabalhava há 13 anos e que me parecia ser muito maior, interessantíssimo. Finalmente chegou o dia da reunião. Pontualmente, o Charles estava na sala de reunião no 5º andar, me aguardando. Ao chegar, vi um jovem de 20 e tantos anos que usava um linguajar diferente, técnico e cheio de termos em inglês para se referir a indicadores da empresa. Como ele, fui direto ao assunto. Charles, vamos direto ao ponto? O que você quer? Foi a primeira vez que ele me chamou de Flavião e, até hoje, é assim que ele me chama. Ele disse, Flavião, temos um banco que está fechando uma sociedade com a minha família e teremos caixa para fazer uma oferta para você vender ao WhatsApp. A depender de seus resultados, posso te fazer um cheque de até 200 milhões de reais. Bem, foi a primeira vez que eu o chamei de Charlão, do mesmo jeito que eu o chamo até hoje. Charlão, a WhatsApp não está à venda. Fui curto e direto. Charles já era uma águia e já dava inícios do grande investidor que se tornaria. Ele continuou o papo na maciota e me pediu para conhecer os nossos números. Apesar de ter sido categórico dizendo que a empresa não estava à venda, estava muito curioso para saber onde tudo aquilo ia parar. Então, como se diz na gíria
da periferia carioca, eu estava só dando linha naquela pipa para saber qual era a dele. Assinamos um NDA, que é um contrato de confidencialidade para ele conhecer os nossos números. E, com essas informações, ele disse que em uma semana me mandaria uma proposta concreta. Nos despedimos e eu apaguei o assunto da cabeça porque não queria perder o meu foco e prejudicar a produtividade na busca de nossas metas do ano. Na semana seguinte, recebi o e-mail do Charles com uma proposta, 200 milhões de reais pela empresa, pagos à vista. Lembremos, o ano era 2008 e eu tinha 36 anos de idade. 200 milhões à vista, com um CDI em torno de 12% ao ano, significaria que ganharia 24 milhões por ano sem correr qualquer risco e sem qualquer esforço. Respondi a ele que ele daria uma resposta em um mês e já deixei marcada a reunião com ele em São Paulo em um almoço. Bem, esse foi um dos mais longos meses da minha vida. Não consegui mais separar os canais porque só em abrir a possibilidade para analisar a proposta, eu já sairia da frequência mental necessária para produzir. Isto é bastante perigoso e muitos empresários derrapam na pista quando se deparam com uma situação dessas. É como se alguém, cheio de planos, recebesse a notícia de que tem uma doença e o médico dissesse que ele terá apenas um mês de vida. Imagine. Nessa hipótese, nada mais é tão urgente e a ordem de prioridade de quem recebe esse tipo de sentença, diagnóstico, muda completamente. Quando recebi isso, chamei meus principais executivos, abri a situação e depois de recuperados, eles ficaram 100% focados na performance e eu me ausentei da operação por esses 30 dias. Apenas acompanhava os resultados e dava orientação sem grandes envolvimentos. Eu precisava me afastar para não contaminar a operação com o turbilhão de ideias que passavam pela minha cabeça. A questão era vender ou não vender a empresa naquele momento. Era a primeira vez que eu pensava no assunto que ainda tinha muito tabu e mais apego do que imaginava. Foi um processo doloroso e tenso, pois eu queria ter a convicção absoluta de qual direção seguir e sabia que se errasse, me arrependeria depois. Então tinha um mês para pensar e não poderia errar. Aqui vale a pena fazer uma outra ressalva para nós meditarmos em Provérbios capítulo 14, versículo 15 e 16, que diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Aqui ele mesmo está dizendo, precisaria se ausentar e meditar sobre o assunto, porque a resposta valia uma decisão que poderia lhe trazer grandes arrependimentos. Então ele estava atento aos seus passos. E no versículo 16 do mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que isso tem a ver com o que ele está dizendo? Bom, se ele fosse um homem tolo, ele simplesmente poderia dar-se por seguro, pegar os 200 milhões de reais e ver-se feliz pelo resto da vida com esse dinheiro, sem ter que precisar mais trabalhar, em uma hipótese, sem pensar. Mas ele, como um homem prudente e sábio, ele faz análise de cada estratégia ou o que exatamente ele vai fazer com esse dinheiro, se é compensador ou não. Então aqui está também a palavra de Deus dizendo que o sábio desvia-se do mal, ou seja, da tentação. Ele precisa de tempo para refletir e apartar-se do mal e não permitir que essa tentação lhe roube o seu futuro ou lhe cegue o entendimento, de maneira que ele não venha a ter a visão que ele precisa para tomar uma decisão. Dito isto, eu quero parar por aqui e darmos continuidade no próximo capítulo e que você possa meditar, analisar e ver se isso faz algum sentido para você e se realmente de fato
as escrituras e a palavra de Deus é congruente com as atitudes que ele está tendo. Um grande abraço e muito sucesso e prosperidade para você e até o próximo capítulo.